Epa, já que nós todos, enquanto angolanos, todos enquanto angolanos, sabemos que de 2017 para cá, o número de angolanos querendo sair de Angola tem vindo a crescer ano após ano. No vídeo de hoje, eu me proponho a trazer para vocês 7 razões que fazem Portugal bem melhor que Angola. Interessado? Bora descobrir. Meu nome é Augusto Manuel e seja muito bem-vindo ao canal Todo Malas Feitas. Ainda não é subscrito? Subscreva. Ative o sininho das notificações de maneira que o YouTube te vai notificar sempre que eu for postando conteúdos novos aqui no canal. E sem mais enrolações, não? Bora lá pro vídeo. Eu tenho a certeza que concordamos que existem várias razões que fazem com que Portugal seja bem melhor que Angola para se viver. Não importa se és rico ou pobre. Mas como não temos todo o tempo do mundo, eu vou trazer apenas 7 razões. Diferente da nossa realidade em Angola, o sistema de saúde público de Portugal é tão simplesmente seguro que você não passa por uma operação sem esgotar em todas as possibilidades. Se disserem que vais ter de entrar em operação bloco operatório, é porque é o último recurso. Tá vendo? É porque já não tem mesmo, já não tem recurso, já não tem saída. É o último recurso. 2, não entras em um bloco operatório, não te levam em um bloco operatório sem antes passares por uma pilha de exames. E uma pilha de exames pode levar meses, 3 meses em fase de preparação para a tua operação. Vão te operar em agosto, os exames começam agora, por exemplo. Ok? E estes exames é como preparação do processo. É um processo em que eles preveem, inclusive, o pós-operatório. Quais serão as situações, as complicações, quais serão os possíveis efeitos. Mas é através de dados específicos, dados reais. Tá vendo? É tão somente seguro, que não há esta diferença abismal que temos em Angola de sistema de saúde público e sistema de saúde privado. Aquele onde você está a pagar no público, você não está a pagar, você sabe mesmo que aqui é porque é de favor. E aqui não, aqui é porque estou a pagar, por isso estão me tratando assim. Não existe essa diferença. Não, somente seguro que não existe essa diferença. Você não sente, não, estou no privado. Não, aqui é no público. Ok? O sistema de saúde é tão somente seguro e funcional que a partir do momento que uma criança nasce, automaticamente já lhe é atribuído o número de utente e um médico de família. O que é o número de utente? O que é o médico de família? O número de utente é um registro que você precisa ter no sistema de saúde para dizer que você é nacional ou tem os mesmos benefícios que o nacional, ok? Ou seja, você não paga todo e qualquer serviço do sistema de saúde que não se cobra, você não paga. Todo e qualquer sistema de saúde que se paga, você vai pagar a mesma tarifa que os outros pagam, os nacionais pagam, ok? Nacionais ou residentes, pronto, paguem. Então, o médico de família é basicamente o profissional de saúde que serve de ponte entre você e o sistema de saúde. Do tipo, você tem algum problema em casa, você está a dormir, está a sentir mal, tem algum problema que esteja a dificultar, ao invés de ter que se deslocar ao hospital, é ligar direito para o médico de família. Se tiver que vir, vem. Se tiveres que ir ao encontro dele, tens condições de ir ao encontro dele, vais. Se é para evacuar, diretamente ele evacua. Tens algum problema, é para te passar alguma licença médica, por exemplo, estou com problema de serviço, não estou a conseguir, não vou poder trabalhar esses dias,
porque não, estou com esse problema. O médico de família é quem avalia. Está, não está, está neste estado, não está, vamos passar a licença, não passamos a licença. É basicamente, vejam o médico de família como basicamente essa estrutura, okay? Esse profissional que serve de intermediário entre você e o sistema de saúde. E a criança, a partir do momento que nasce, ela já nasce, lhe é atribuído automaticamente um médico de família. Então, o sistema de saúde, para começar, é a maior diferença, é das maiores diferenças, se está certo, é das maiores diferenças. É o que faz com que Portugal seja, de longe, bem melhor que Angola. Quem aqui nunca ouviu a referência, assim, como dos maiores cartazes postais de Portugal, a segurança? Até em 2022, Portugal era somente o quarto país mais seguro do mundo. Meus senhores, sabem o que é isso? Existem mais de 158 países a nível do mundo e Portugal é somente o quarto país mais seguro do mundo. Quando Angola está na posição dos cento e tal, mano, cento e tal, e também dados, mas cento e tal, pronto. Manos, nós ouvimos assim à torta à direita, segurança, 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 mas não imaginamos quando cá chegamos. Você é inexplicável, é uma situação inexplicável. 0 hora, 1 hora da manhã é bem comum. Eu, particularmente onde estou, por experiência própria, é bem comum ouvir gritos de crianças. São crianças a jogarem bola 1 da manhã, 1 da manhã. 1 hora da manhã. Não, esse é outros 500, as crianças não dormem, esses são outros 500. O que eu estou a tentar vos dizer, 1 hora da manhã é bem comum. Ver crianças estão aí a brincar, barulho de crianças. Você saindo da estação de comboio, você vê meninas a vir normalmente neste horário, meu. No vídeo anterior eu comentei com vocês, caso não tenhas visto, eu vou deixar o card aqui absolutamente nunca vi, desde que estou aqui, uma arma de fogo. Nunca vi, não importa se é com a polícia, se é com quem, nunca vi uma arma de fogo. Nunca vi. Os bancos, as agências bancárias, você não vai encontrar segurança. É bem raro encontrar segurança numa instituição. São aqueles prédios de grandes dimensões, aqueles prédios compostos por escritórios, apartamentos, aqueles aí bem suntuosos, enfim. Mas não é comum você encontrar seguranças. Assim mesmo, porteiros, por exemplo, não é comum você encontrar seguranças. E refiro-me ao redor do país. Eu não estou a falar apenas aqui do meu distrito, porque aí seria para esquecer, seria um sonho ver isso. Então, a nível do país, não é comum encontrar seguranças. Não importa, é nos bancos, é aonde, não importa, não é comum encontrar segurança. Diferente da realidade de Angola, volta e meia, arma em tudo que é canto. Você admira como é que estão a conseguir as armas de fogo. Você nem acredita. Você se pergunta, mas onde é que eles conseguem? Como é que os bandidos conseguem tão fácil armas de fogo? Até pessoas totalmente despreparadas, bandidos totalmente despreparados, mas você vê com armas de fogo. Você pergunta, mas será que isso é pegar simplesmente ir numa esquina e tirar, encontram num balde, encontram numa banheira, tiram como? Volta e meia, tá cheio. Aqui não é comum, nem com a polícia, nem com marginais. Eu não sei se existem, eu não sei. Então, sobre a segurança, é para esquecer. Sabem o que é ver crianças, 0 horas, 1 da manhã, crianças a brincarem? Jogarem futebol, 0 da manhã, 1 hora. Então é para esquecer sobre a segurança. Ouvimos sempre a falar segurança, mas quando estamos aqui, manos, é para esquecer mesmo, é de outros mundos. Número 3, eu queria destacar aqui com vocês, manos, vocês não imaginam a condição de inclusão que o país tem, as medidas de inclusão que o país vai adotando. Diferente da nossa realidade, aquilo que é no papel, você quando ouve uma peça falar sobre inclusão, ouve os hospitais sobre inclusão, você pensa que é um paraíso que estamos a transformar.
mas na prática você encontra totalmente distorcido, mano. E esta inclusão eu me refiro assim de forma bem geral, de forma geral. Inclusão, por exemplo, de pessoas da terceira idade no sistema normal do país, no normal funcionamento. É bem normal você ir num supermercado e encontrar desde jovens até senhores, idosos, inclusive idosos também, não é idoso aquele dos 80, 90, pronto, mas idosos aí no caixa a funcionarem. São caixas, você encontra jovens de 18, 20, 20 e tal anos, encontra também já senhores, senhoras dos 40 e tal, 50, 60, é bem comum encontrar essa realidade. Você vai nos bancos, encontra senhoras também a trabalhar, desde jovens, senhoras. Você vai nos serviços públicos, nos caminhos de ferro, por exemplo, você vai nas AT, aqui nas finanças, você encontra senhoras assim dos 50 e tal anos, já nos 50 e tal, aí caindo, é bem comum aqui. É bem comum, por exemplo, você encontrar bué de planos, bué de projetos voltados para a juventude. Por exemplo, tem, por exemplo, um cartão jovem que vai dos 25 aos 30 anos, por exemplo. Aquela é uma iniciativa da União Europeia, mas Portugal aderiu, em que você tratando o cartão jovem, você tem desconto em vários serviços, incluindo os serviços de transporte. Por exemplo, nos caminhos de ferro você tem 25% de desconto sobre o bilhete, sobre o passe. Você precisa apenas tratar o cartão e você tem 25%. Sempre que for, é só dizer, olha, eu tenho um cartão jovem e pronto, eles automaticamente tem um desconto aí automático. É bem comum, por exemplo, crianças dos 6 aos 12, se não estou em erro, não pagarem o passe. Eles circulam, não pagam o passe, não pagam. Dos 12 aos 18 tem uma taxa e tem um valor especial, acho que são 50% do valor de um adulto, acho eu. Dos 18 aos 25 tem também outro valor, ok? É bem comum, por exemplo, ir nas escolas, encontrar os sistemas, por exemplo, pessoas com alguma dificuldade, alguma comorbidade mental, alguma situação mental, problemas mentais, vou aqui dizer, quando são menores de idade, terem programas específicos e adaptar as salas para a realidade deles, é bem comum. Isso não é na boca, nós já ouvimos isso aqui, mas é da treta. Nós ouvimos, mas é da treta. Você nunca viu nenhuma realização disso na prática. A teoria é sempre bem clara. Você lê os nossos programas bem bonitos, mas quando você vai na prática é treta. Não, aqui funciona, totalmente funcional. Totalmente funcional. Crianças com esse tipo que requeiram esse acompanhamento, então cria-se esse acompanhamento. O Estado tem isso como uma responsabilidade, não é uma coisa porque não, para não nos dar vergonha, tipo nós, coisa quando está-se a tornar vergonhoso é que tentamos fazer. Aqui mesmo, o próprio Estado entende que isto aqui é o futuro do amanhã, precisamos trabalhar para o futuro do amanhã, tá vendo? Por exemplo, você na escola não está a assimilar, tá a ver, não, tem dificuldade de assimilar, ok, está bom, é ver qual é o curso, e eu estou a me referir, não importa a idade, é jovem, criança. Não, esta aqui tem muita dificuldade em evoluir no meio acadêmico, didaticamente. Pronto, é uma formação específica. Não, o que mais gosta de fazer isso, pronto. Ele mete uma espécie de centro de formação para aquilo, mas quando sair daí não é para voltar de novo aqui na escola, é para ir do tipo, é na universidade, tipo, o médio dele é com aquilo, tá vendo? Seu ensino de base, o ensino dele de base é isso aí. Porque está com dificuldade de assimilar que então é aqui. E é uma realidade bem palpável. Bem palpável. Não é porque não, essa treta que temos visto aí de inventar na prática, quando é na televisão, no telejornal, bem bonito, mas na prática você não está a ver nada. É bem notório aqui. Vou deixar primeiro um apelo aqui para as minhas manas, principalmente as manas que tenham crianças, tenham crianças. Não existe, não pense duas vezes. Estás a pensar em vir muito pela criança, o mais breve possível, venha.
Venha dar o melhor, existe, para o teu filho. Em conversa tem um monte de manas aqui, inclusive, principalmente manas, aquelas manas que sabe que, aquelas manas que depois por uma ou outra situação tiveram que separar-se com o pai das crianças ou da criança, nesta altura tiveram que vir dar outro rumo à vida aqui. Em conversa todas, quase que todas estão felizes, quase que todas dizem que o melhor que eu pude fazer, o melhor que eu fiz é ter tirado a minha criança daí. E ter trazido ela para cá, porque aqui consegue estar nessa aula, quando sai dessa, está a se adaptar. E enfim, até a conversa com a própria criança é pequena, até a conversa é outra, até a conversa é outra. Eu me lembro quando fui à junta de freguesia, aqui a minha junta de freguesia, encontrei alguém com algum transtorno psicológico. Manos, eu nem acreditei a forma como estava a ser tratado. É alguém com dificuldades dificuldades mentais, não? Mas a forma como estava a ser tratada aí, a forma como estava a ser acarinhada, não tem como, é para esquecer. É para esquecer, manos. Existem coisas que eu não vou conseguir vos falar. Eu acho que o máximo que eu vou conseguir fazer é tentar fazer com que vocês sintam, sentindo o que eu estou a sentir ao tentar transmitir. Não sei se entenderam, mas pronto, é basicamente isso. Então, a inclusão. Sobre a formação, meus manos, tudo começa a partir do momento que você eras funcionário, tá vendo? Trabalhavas, mas por alguma situação, tu parou de trabalhar, deixaste de trabalhar. Tu vais à Segurança Social e solicitar o subsídio de desemprego. Tá vendo? É coisa que, para nós, a nossa realidade aí de Angola é para esquecer. Eu vou vos explicar, vocês vão entender apenas aqui da realidade aqui, porque aí nós não existe. Eu não vou tentar vos dar exemplo lá, então sigam só aqui o meu exemplo, por favor. Pronto, tu vais solicitar o subsídio de desemprego mensalmente. Tem uma taxa mensalmente, espécie de um salário que o governo vai indo te pagando de acordo pelo tempo que estiveres parado, tá vendo? É por lei. E deixa-vos falar aqui, essa nossa desonestidade que muitas das vezes os nossos serviços vão apresentando, de maneira que diz que não, é teu, mas depois bué de burocracia te cansar. É do tipo de vencer pelo cansaço. Você depois fica cansado porque fala, não, tem que tratar esse documento, depois tem que vir aqui, Não existe isso aí. Quer dizer, não existe a nível básico, a nível dos sistemas básicos. Em toda parte do mundo isso existe, não? Mas a nível dos serviços básicos, tá vendo? Não existe. Esse é simplesmente ir remeter o processo de desemprego. Pronto, está aqui o meu processo, é esse, estou desempregado, enfim. A partir daquele mês que eles receberam o teu processo, você vai passar a encontrar automaticamente na tua conta. Eles vão debitando automaticamente, ou vão creditando automaticamente na tua conta, ok? Automaticamente, mês após mês, você vai recebendo os subsídios. Mas, antes disso, eles vão procurando emprego por ti. Eles procuram emprego porque é um encargo para o governo, não? Tipo, imagina se você tiver que ficar 8 meses a procurar emprego, você não está a conseguir, às vezes não estás a encontrar, que e tal. Você vai dizer, não, eu não estou o governo vai ter de te pagar 8 vezes, por 8 meses o salário. Então eles automaticamente, as empresas que eles têm que funcionam com, geralmente por serem governo, tem muitos parceiros, enfim. Então ligam para ti, entram em contato. Olha, tens uma entrevista marcada para o sítio X, para a empresa X, no dia X, na hora X. Vai lá, você vai ver como é que correu. Ok? E pronto, não dá certo e aí vão continuando. Mas quando eles sentirem que já há desinteresse da tua parte, eles cortam. Tá vendo? Eles cortam. Enquanto eles virem que há interesse, do tipo desinteresse da tua parte, que filho, não foste lá, aqui não, é para não conseguir trabalhar. Aquela empresa depois ao prestar relatório diz, não, ele não quer trabalhar, os nossos termos são esses, as nossas condições são estas, mas ele não quer, ele não aceitou. Então o governo vê, não estás a ajudar muito, tá vendo? Automaticamente corta. Mas enquanto isso não acontece, o que eles vão fazendo é indo procurando por ti. E para ti, eles pegam
e põe em centro de formação. Vão coisa. Epa, tem um centro de formação, tem um curso desse, por exemplo, tem um curso, por exemplo, aí a decorrer, você pega, vai e indo fazendo a formação. Só que, meus senhores, as formações são remuneradas também. Ao invés de você pagar os centros de formação, e claro, nem todos, né? Existem alguns centros de formação que isso aqui eu ganho a pão dele, senão depois você vai vir, quando encontrar outra realidade, vai falar, não, Augusto Manuel mentiu para mim, porque me disse que aqui as formações não se pagam, não sei o que. Não são todas, não estou a dizer que tudo que é formação não se paga. Formações específicas e aquelas de parceria com o governo ou com a União Europeia, principalmente, que são variadíssimas. São formações que procuram pessoas para fazer e eles pagam pelas pessoas. Assim mesmo do tipo, salário base é esse, subsídio de alimentação são X, subsídio de transporte se vive até a X quilômetros de distância são X. Tem filho, por exemplo, quantos filhos? Tem esposa? Pronto. São X por cada filho, por cada agregado são X. Salário, do tipo, você vai receber uns 500 e tal, 600 euros, por exemplo. Pode ser mais, pode ser menos, mas geralmente chegando assim, não é salário da pimpa. Tipo, se fosse no nosso caso, ia falar, não, uns 15 mil mensal, tem 20 mil mensal. Não. Convertendo o nosso dinheiro ao euro em nosso dinheiro, por exemplo, estamos a falar dos 400 mil, 400, 500 por aí, 400, 500, ok? Então é basicamente isso que eu queria partilhar com vocês sobre a formação. Isso aqui é de longe, o que faz com que... E são formações que têm validade em todo o espaço europeu, algumas até em todo o mundo, têm validade em todo o mundo. Se fazes, por exemplo, um curso de serralharia, para ser serralheiro, o certificado você consegue trabalhar em qualquer parte do mundo. E os certificados vêm bem específicos. Certificado te habilita a trabalhar em qualquer parte do mundo. Tá vendo? E então é para esquecer, Nós não vamos chegar agora aí. Por quê? Porque não temos vontade. Não é porque não temos dinheiro, é porque não temos vontade. Não vamos chegar agora aí. E é para esquecer. Manos, quem nunca ouviu aqui a história sobre as facilitações dos créditos? O número estrondoso de angolanos nos últimos tempos a comprar em casa. A lei dos carros, comprar carro, comprar telefones, comprar eletrodomésticos assim, torta à direita, comprar roupas, enfim. Essa coisa toda. Isso tudo só vem por causa da facilitação do sistema de crédito do país. Não importa se é crédito bancário ou de qualquer outra espécie, mas estou a falar crédito. Por exemplo, para comprares uma casa, aqueles que vão comprar casa, os requisitos não são a pilha de burocracia que temos visto aí, meu. E você precisa pagar mais, você tem que pagar mais para te pagarem, sabes? Você tem que fazer business com alguém que está dentro do banco, para alguém depois pegar, te dar o dinheiro para depois você pagar com juros. É de loucos, o nosso mambo aí é de loucos. E o sistema aqui de crédito, infelizmente, há quem diga que já foi muito melhor, mas a pilha de manos de nacionalidade bem específica, as regras têm vindo a enrijecer mais e mais, mas ainda assim não está tão difícil. Por exemplo, nesta altura que eu vos falo, se eu quiser comprar uma casa agora que eu vos falo, eu só preciso ter 10%, eu enquanto estrangeiro, não? Porque nacional a política é outra. O nacional acho que são 2 ou 3%, não sei, entre 2 a 5% do valor inicial. Eu como estrangeiro preciso apenas de 10% do valor total da casa para ir solicitar um crédito. Essa é a primeira regra. Do tipo, se a casa for quanto? Se a casa for, por exemplo, 100, se forem 100 mil euros, se eu quiser comprar uma casa de 100 mil euros, preciso ter pelo menos 10 mil. Eu preciso ter em mãos 10 mil euros. Os 90, eles é quem dão, tá vendo? O banco. A primeira regra é essa. A segunda regra é estar empregado, ter um emprego fixo. Tá vendo? Ter um emprego fixo.
tem os recibos de salários comprovados, os recibos de salários e o salário domiciliado naquele banco. Tipo, eu recebo meu salário naquele banco, tenho o comprovativo dos recibos de salário. Tem, por exemplo, não tenho nenhum outro crédito aberto, do tipo, agora eu abri nesse banco, depois tu vai abrir, não aceitam, porque te obriga uma declaração que é o Banco Central quem passa, tá vendo? O Banco Nacional, você precisará ir no Banco Nacional e pedir uma espécie de uma declaração que vai dizer que não tens mais dívida, tá vendo? E depois o histórico de outras dívidas anterior, como é que você se comportou nas outras dívidas, quando você fizeste dívida, pagaste, tiveste que ir renegociar, esse renegociar, tipo, esse mês não vou conseguir pagar, mas me perdoem, posso aumentar, então essas coisas todas. Epa, é um conjunto de coisas, não estou a dizer que é tudo isso, estas aqui são as principais, tá vendo? Essas são as principais, depois os NIF, a certidão de... o IRS, os comprovativos de IRS, depois o atestado de residência, esses documentos assim, mas diretamente o banco vai pegar, se você não tiver um agente imobiliário, o banco vai ir para aí avaliar a própria casa, e essa casa realmente vale esse valor, não vale esse valor, vamos negociar, não vamos negociar. Mano, e depois, tá aí a casa, vais pagar em 22 anos, em 32 anos, em 40 anos, em 50 anos, você vai pagar a casa e acabou. Mano, mensalmente o banco vai indo te descontando. É claro, os tipos de casa também, você não vão te deixar fazer uma casa de 1 milhão, não vão aceitar que você compre uma casa de 1 milhão quando você ganha 700, tá vendo? Então tudo isso, mas é totalmente soft. É do tipo, se você é organizado, você consegues. Até os bancos andam atrás de ti para crédito, mano. E não, nem estou a exagerar, também não tenho razão de estar aqui a exagerar, não? Tipo, vos vender sonho, nem tenho razões. Então é basicamente isso aí. Por exemplo, refiro-me a ir fazer um crédito. Temos visto muitas pessoas torta à direita com, não, tenho o último iPhone, tenho não sei o que. Infelizmente, as regras acabaram mesmo ficando muito mais apertadas. De maneira que, por exemplo, as companhias telefônicas, você primeiro precisa fidelizar por 2 anos. Existem algumas que são 2 anos, a maior parte 2 anos. Não vou aqui fazer publicidade barata, mas pronto. Pelo menos 2 anos. Você precisa de mostrar o recibo dos últimos 3 meses. Você precisa, por exemplo, de ter um salário. Não, ou seja, o salário precisa ser de acordo com o material que você queira comprar, tá vendo? Eu quero um iPhone. O iPhone está quanto? Está 780 euros. Eu ganho quanto? Ganho, por exemplo, 760. Não, eles não aceitam. Por quê? Porque você não tem o teu salário não vai de acordo a este produto. Estou a dar aqui exemplo, entendo, em produtos com valor bem alto, não? Ok? Pronto, então é basicamente isso. É do tipo, o teu salário são 760. Você queres fazer o crédito de um Samsung, por exemplo, um Samsung aqui dos últimos modelos, Samsung está... Não, dos últimos não, dos modelos recentes, mas não os top de gama, você encontra nos 500 e tal, 600 e tal, pronto, 700 mesmo por vezes, 700 e tal. Então você consegue fazer. Vão me descontar uma vez? Não vão descontar uma vez. Vocês vão acertar em quantos meses, eles geralmente já metem em quantos meses, vão te cortar talvez em 10 meses, em 20 meses, por exemplo, mas o teu salário não pode ser abaixo daquele produto, mesmo eles te cortando mensalmente um pouquinho, mas você precisa ter o salário acima ou igual ao produto que você queiras levar como crédito. E o mesmo funciona também nas representantes de carro. Você queres comprar um carro, você precisa ter os 3 últimos recibos de salário, por isso que muitos correm, vão em empregos fixos, sabe? Porque com empregos fixos você tem que dar mais credibilidade, também mais segurança, a empresa está aí, pronto. Então você precisa, se hoje você chegou, viu um carro, gostaste, pegar, não, eu quero fazer um crédito, só que a mesma representante, a mesma stand de carro é que negocia com o banco direito, tá vendo? Ao invés de ser você, não, te falam, nós estamos a vender o carro e pronto, você se entende. Eles pegam, os termos são esses, você concorda? Concordo, pronto, tá bom.
Vamos, eles próprios, você está lá descansado, se estás em casa, se estás aonde, está descansado. Eles pegam, vão negociar com o banco, depois de tudo certo, eles te chamam apenas lá no banco, você vai, acerta os termos, as condições, concorda, assina aqui, pronto, estão a te dar a chave, estás a sair com o carro. Eu sei, eu venho aí da nossa realidade, eu sei que isso aqui é impensável, tipo, em condições normais é impensável, só que é assim que funciona. Tá tipo, estou a te vender sonho, não? Não, eu sei, você depois vai encontrar. Eu só estou aqui mesmo a te atualizar, te dar aqui os ensaios, você quando chegar depois vai encontrar. Não precisa, nem precisamos nos complicar aqui, porque não, será, não será. Não vamos nos complicar, você vai encontrar. Pronto, meus manos, no capítulo da justiça e liberdade, acreditem mesmo, mesmo sem você estar alguma vez envolvido com alguma situação da justiça e enquanto atores sociais, vamos torcer para que nunca aconteça, nunca venhamos a nos envolver nem ativa nem passivamente com a justiça. Mas, mano, só de ver o funcionalismo do país, você sentes-te seguro, sabes? De qualquer forma, te sentes seguro porque tu vês as garantias aí por perto, tá vendo? Se tiveres algum problema, salvo, será talvez erro do agente do problema, não erro do sistema em si, tá vendo? Não sei, isto poderá não ser assim na prática. Eu tenho a plena certeza, se tiver algum direito a me ser esquartejado de alguma forma, se eu recorrer à justiça, vou ter resposta. Poderá levar tempo, porque a justiça é demorada em qualquer parte do mundo. A justiça, infelizmente, é demorada, mas tenho a certeza que terei resposta. Pela concepção, pela construção do próprio país, do jeito que as pessoas vão obedecendo as coisas, as normas, enfim, você consegue logo dar conta que aqui a justiça funciona. Se eu brincar, eu tenho problemas com a justiça. Se alguém brincar comigo, eu tenho garantia de que a justiça estará aí a me ajudar. E com isso, as liberdades, manos, liberdades principalmente, liberdade de expressão, liberdade de circulação, liberdade de pensamento. Eu aqui, enquanto estrangeiro, me sinto muito mais representado que no meu próprio país, principalmente sobre a liberdade de expressão. O que eu vos digo, manos, é que você, a partir do momento que entras, você tens o sentimento que se tiveres algum problema, alguma injustiça com o sistema de justiça, será pelo agente ou pelos agentes e não pelo sistema em si. Então, e é uma coisa boa e importante. E nós não vamos alcançar hoje, isso é para esquecer, porque muito mais do que falta de vontade é que, é falta de vontade. Então é para esquecer, manos. Os serviços são funcionais de que maneira? Mano, você agora, aqui onde eu estou agora, se tiver algum problema, ligar para a polícia, volta e meia a polícia vai vir. Por quê? Porque o cidadão chamou a polícia. Diferente da nossa realidade em Angola, em que, por exemplo, se alguém que está no Alvalade ligar para a polícia vai. Mas quem estiver, por exemplo, no Rocha, quem estiver no Benfica, quem estiver, por exemplo, no Kazenga, em Viana, polícia não vai. Reparem que não é denegrir os serviços, é dizer que não, é tratarmos as coisas assim, tá vendo? De frente, tá vendo? E precisamos tratar as coisas assim de frente, como elas são, não é denegrir nada. Quem está a denegrir, quem está lá deveria fazer e deixa de fazer. Por exemplo, se você tiver um problema na torneira, de repente a água sentes que não, ou saiu com alguma substância inapropriada para o consumo, sentes que não, a água saiu, está suja, está alguma coisa, ligas para a câmera, principalmente se em casa tiver criança, nem fazem ideia. Crianças aqui são do governo, não são tuas, ok? Quer dizer, são tuas enquanto tiveres capacidade de mantê-las, enquanto tiveres capacidade de garantir o normal, o básico, enquanto tiveres a capacidade de garantir os direitos da criança. Senão, criança é do governo, ok? Tem problema não na escola porque não, está a dormir na sala. Não, eu em casa estou a dormir na sala. Tens problema.
Não, papai e mamãe discutiram. Tens problema. Não, eu comer, não estou a comer, parece que não comer, não comer, que tens problema. É muito, a criança é no cerne das coisas. Aqui a criança está no cerne do ciclo, tá vendo? Se é um ciclo giratório, a criança está no centro, bem no centro. Mas voltando aí, a água está mal, liga para a câmera, volta e meia vão vir. E enquanto isso, vão comunicar para aquela circunscrição, deixar de... Vão meter assim um comunicado. Tá vendo? Eles comunicam por razões X, desaconselhamos o consumo por um X, enquanto está... não, também não é só viram, também já está uma coisa, né? Assim que se comprova, assim que eles se comprovam, claro, isso precisa o mais rápido possível, procuram comprovar para depois dar aí o aval. Se te disserem que às 11 em ponto a tua sessão começa, a tua entrevista começa, por exemplo, estou-me a referir nos serviços públicos, é 11 em ponto, nem mais nem menos, é 11 em ponto. Se atrasares 5 minutos, vai depender do bom senso do profissional. O normal é não te atenderem, porque atrasaste 5 minutos. Se o comboio, você entrar no aplicativo, o comboio estiver previsto para sair às 1h41, 1h41, o comboio estará a sair. É muito comum, se estiver previsto para 1h41, o mais comum é ver 1h40 a sair do que 1h42. Vai ser muito mais comum você ver eles avançarem, eles adiantarem 1 minuto do que atrasar 1 minuto. Se disserem que as portas vão abrir às 5 e vão fechar às 5h25, vai exatamente abrir às 5 e exatamente fechar às 5h25. Meus manos, a funcionalidade dos serviços públicos é assustador. É claro, hoje por hoje tem alguns problemas que nem têm acontecido apenas agora. Eu por acaso já encontrei e as pessoas já vão reclamando, principalmente aquelas que já estão há muito mais tempo aqui, que já conheceram a outra realidade, dizem que foi muito melhor antes. Hoje você vai a um hospital, por exemplo, encontra alguém a reclamar porque não, eu estava à espera da receita no e-mail, vocês não me enviaram a receita, como é que coisa? É do tipo, hoje tem sido, principalmente nos sistemas de saúde, você vai encontrando uma outra reclamação, mas não é reclamação porque não, vocês me dosearam mal, não, me falaram que era para cortar não sei o que, mas depois cortaram não sei o que, eu vim com esse problema, saí com esse, não é isso. É porque tá a demorar para atenderem. Não, vocês não me enviaram coisa no e-mail, não me enviaram no correio, não me enviaram. É mais ou menos esse, os problemas que vão surgindo é mais ou menos dessa natureza, tá vendo? Mas assim, de forma geral, meus manos, o funcionalismo público, a forma de trabalhar dos serviços públicos, a forma como eles vão trabalhar de forma acoplada é assustador. Você tem a obrigação de se adaptar ou se adaptar, reescrever ou reescrever. Quando disseres que é às 1h30, é 1h30. Ou seja, quando te disserem que é 1h30, é 1h30. Vou me despedir, mas com a promessa de voltar num próximo vídeo aqui do nosso canal. É nóis.